Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Estamos na segunda parte e o tema é sobre o Espírito Santo. Glórias a Deus. Nós vimos aqui, amado, a palavra sendo bem exposta e bem clara, quando Jesus ele dá uma ordem a seus discípulos. Após a sua ascensão, eles deveriam aguardar a promessa, o Espírito Santo. É claro que está entre parênteses uma mensagem também: não façam nada até que do alto sejais revestidos de poder. Não façam nada. E eles aguardam então 10 dias no cenáculo, aguardando então o cumprimento da promessa. Dia de Pentecostes então ela acontece. Estavam eles ali reunidos, quando ouviu-se do céu um vento impetuoso, ou como impetuoso. Então a glória de Deus encheu aquele lugar onde eles estavam, e sobre eles línguas como de fogo, e foram cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Agora veja bem, para chegar a essa experiência, para ser concretizado isso em nossa vida, é necessário seguir 3 passos. Na verdade, 2 para alcançar o terceiro. Primeiro, e eu vou pegar, no caso, a direção do apóstolo Pedro, quando lhe perguntam o que é que nós temos que fazer para ser salvo. E Pedro, então, ele dá 3 bases para isso. Primeiro, arrependei-vos. O princípio é arrependimento. Jesus e João Batista, os discípulos, foi essa a ordem: pregai arrependimento. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aleluia. Arrependimento. Agora, da onde que vem? Qual é a origem que chega a esse ponto? O primeiro ponto, a primeira fase, que é arrependimento. Quando nós ouvimos o Evangelho, quando passamos então a compreender a nossa situação espiritual e a mentira, o engano que nós estávamos. Aleluias. Então, nos apercebendo disto, pelo convencimento do Espírito Santo na pregação do Evangelho, eu caio em si. Eu descubro que o caminho que eu estava andando era uma roubada, porque me conduzia ao precipício, ao inferno. Só que, veja bem, o Evangelho não só apresenta a minha condição de pecador, de condenado, enfim, ele traz a boas novas. Deus, pela sua misericórdia e graça, estabeleceu então a sua justiça com referência a cada um de nós. Deus ele não se alegrou, ele não aceitou a condição de não haver justiça. Ele envia então seu Filho amado Jesus Cristo, na nossa impossibilidade de salvação. Ele saiu da eternidade, entrou em nosso tempo, se tornou que nem nós, nascendo de uma mulher. E dessa maneira, ele paga o preço dos nossos pecados, da nossa salvação, nos concedendo a eternidade de Deus, vencendo pela ressurreição a morte. Tudo isso em nosso lugar. E tudo isso por vontade de Deus Pai para conosco. Aleluias. Glórias a Deus. Então aí nós caímos em si, passamos a entender e nos arrependemos pela vida que vivemos sem Deus, fazendo coisas desagradáveis a Deus e num caminho de morte, quando achávamos que éramos livres, na verdade, éramos escravos de Satanás por causa do pecado.
Essa é a primeira fase, arrependimento. Segunda fase é uma posição onde Deus ele nos oferece, ele traz entre nós, não é, um pacto, uma aliança, aleluias, aliança da graça de Deus, onde Cristo ele fez tudo por nós e basta que eu apenas me arrependa para com Deus e creia em Jesus Cristo, o seu senhorio, nessa obra gloriosa e me renda completamente a Ele. A segunda fase, então, é o batismo, quando eu tomo uma posição diante da palavra de Deus. Então eu cumpro, não é, o primeiro ato de obediência. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Mas não esqueça que crer vem da primeira fase, do arrependimento. É dessa maneira que eu passo a crer. E crer é muito mais do que acreditar. Crer significa acreditar e submeter-se a essa verdade. Eu estou sendo o mais claro possível. É a segunda fase. Não se pode chegar na segunda sem passar pela primeira. Arrependei-vos. Agora sim, você resolveu, vai seguir a Cristo, vai ser um discípulo dele. Vai ter que cumprir então, não é, essa aliança com Deus. Né? Todo aquele que crer e for batizado será salvo. A instrução de Pedro foi essa. Aleluia. E sejam batizados para a remissão dos vossos pecados. Este é o batismo nas águas, meu amado. Aleluia. É o mesmo de João Batista. É o que nós fazemos agora. Nós batizamos nas águas diante de uma posição de nascimento para com Deus, uma definição espiritual, onde a pessoa vê então, e o primeiro ato de obediência, ela se batiza das águas, ela é emergida nas águas, lavada completamente, purificada completamente pela palavra e pelo sangue de Cristo. Aleluia. E quando ela sai dali, ela agora então sai o quê? Uma nova criatura. Todos os seus pecados, o seu passado, Deus, simplesmente, como diz lá Isaías, tornou branco que nem o escarlata. Aleluia. Ele diz que jamais terei lembrança dos vossos pecados. Quer dizer, é uma coisa definitiva. Isso significa que ele está nos concedendo um novo nascimento. Zero. Eu estou começando zero. Aleluia. Para frente. Antes sem Deus. Um caminho para o inferno. Sob condenação. Agora para o céu. Num caminho de vida, de vitória e de salvação para com Deus. Essa é a segunda fase. Para chegar à terceira fase, eu tenho que cumprir a primeira fase. A segunda fase. Aí você começa a notar, amado, que muitas vezes nós quebramos princípios. Nós pulamos degraus para chegar na última fase. E é por isso que muitos não alcançam a última fase. Porque tropeçam em uma delas. Ou porque foram ensinados errado, ou porque a gula ministerial é maior do que tudo, a pressa, sabe, que não adianta nada. Deus não tem pressa. Eu já comentava com relação a isso, que a preocupação maior não era em batizar, mas era inteirar as pessoas, esclarecê-la a respeito do Evangelho e permitir que o Espírito Santo fizesse essa obra. Nós fizemos as duas partes, a nossa e do Espírito Santo, não. A nossa parte é semear, é que nem um agricultor. Qual é a parte dele? Preparar a terra e colocar a semente. E a partir daí? É com Deus, é com a terra. E nós também, a terra do nosso coração. A semente é semeada. Eu tenho que esperar no Espírito Santo que isso aconteça. E eu tenho que fazer que nem o agricultor. Tirar as ervas daninhas, cuidar, ajudar, abençoar, para que venha acontecer esse mistério na vida dele. Aleluia. Terceira parte, então, aí sim, está tudo preparado, purificado, no ponto, decisão firme, seguidor de Cristo. Bom, então agora,
faça assim, comece a buscar o Espírito Santo. Eu falava hoje, não é simplesmente acontecendo por acontecer. Batizei nas águas, agora eu tenho. Não. E recebereis. É necessário buscar, então, essa promessa. E claro, como tudo, tu vai ter que mostrar a sua fé nesse buscar. Em qualquer coisa que você faça. Você tem que ser firme em oração, em busca, aleluias, para que isso venha acontecer. Não é de braço cruzado. Jamais, amado. Eu batizei agora, então eu tenho o Espírito Santo. Então eu faço de conta que eu tenho. E não é verdade. Atos 1:8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Onde está o Espírito Santo, ali está o poder também. Ali estão os dons espirituais. Aleluia, o pacote vem junto e completo da parte de Deus. Então é necessário andar de degrau em degrau até chegar ao terceiro. E Pedro, ele é muito claro nisso. Amém, amados? Sabe, o bom do batismo é quando a pessoa chega para você e diz: pastor, eu entendi. Eu quero acertar a minha vida. O que eu tenho que fazer? É aí a hora de sentar, de conversar. Aí sim, tudo é mais fácil. Agora, querido, chegar na igreja hoje, né, sem ter nenhum entendimento, de repente, emocionalmente, eu tenho uma compreensão ali, ou uma experiência, e sou batizado. Paulo diz, se eu batizei, deixa eu ver, parece que 7 pessoas. A preocupação dele era semear, para que semeando produzisse bons frutos. Aleluias, aleluias. Então nós precisamos ter calma e permitir o operar do Espírito Santo em cada uma dessas fases. O Evangelho tem um tipo de operar e de convencimento dentro dessa realidade. O batismo também, um procedimento do Espírito Santo trazendo um convencimento e a pessoa se sentindo realmente numa posição de decisão verdadeira. Aleluias? E então, tendo essa fé, essa convicção, a busca do Espírito Santo de uma maneira correta, sincera, eficaz, positiva e com uma fé que agrada a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluias. Eu quero então, antes de encerrar, ler o que está em Efésios, capítulo 1, versículo 13. Para encerrar essa segunda parte aí, sobre o Espírito Santo. Estaremos depois, mais uma vez, trazendo isso, esses estudos sobre o Espírito Santo. Glória a Deus. Entramos ontem, em alguma coisa a respeito, os 40 dias de Jesus, depois a ascensão, e depois, então, é claro, em Pentecoste, a promessa de Deus. Aleluias. Então, Efésios, capítulo 1, versículo, glória a Deus, já passei aqui. Oh, meu Deus. Vamos lá. Que estou lá na frente. Meu Deus do céu. Efésios está aqui. Amém? Capítulo 1, versículo 13. Você pode ler aí. E está muito claro isso também. Esse processo. Até o Espírito Santo. A promessa de Deus. O dom da vida eterna. Aqui está escrito. Aleluia. Versículo 13. Diz assim. Em quem também vós, ou nós, depois que ouvimos a palavra da verdade, que palavra é essa? O evangelho da vossa salvação. Tendo nele também crido, aleluias, e crido significa submetido também ao batismo, aleluia, obediência a Deus, aleluias, e tendo também crido, aleluias, fosse selado com o Santo Espírito da promessa. Selados com o Santo Espírito da promessa. Quer dizer, o selo é a consumação da nossa salvação. Se não tivermos essa promessa cumprida em nós, de fato, então falta alguma coisa. E sem isso, podemos ser no máximo um religioso, jamais um cristão que não tem nada a ver com religiosidade. Aleluias. Seguindo aqui,
o qual é o penhor da nossa herança, a garantia da nossa herança eterna. Veja bem, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Aqui está então essa palavra de Deus para você, né? Muito importante. Eu peço que você leia com muita atenção. Se você, amado, ainda necessita preencher alguma dessas lacunas, que você possa buscar a Deus de todo o teu coração, olhando para a palavra de Deus. Pastor Francisco Lucas, Igreja Cristã, Comunidade Cristo Reina, palavra da verdade para o teu coração. Aleluia. Fica na paz, Deus te abençoe. Telefone para contato 981 16 7502. Amém? Fica na paz.